Aleluias! Diga glória a Deus aí onde você está. Eu quero cumprimentar aqueles que chegaram mais tarde, a gente não cumprimentou. Seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida, a esta live hoje à noite, nessa noite de terça-feira. Aleluias! Que bom que você está aqui conosco, bem-vindo, e receba aí na sua casa paz e a presença de Deus inunde a sua vida hoje. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Paz e graça a todos que estão aqui, que nos entraram no meio do louvor, no meio da live. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Queridos, nosso tema esta noite é... Você já tomou seu remédio hoje? Você já tomou seu remédio hoje? Vamos tomar um remedinho, porque esse remédio não tem contraindicação nem efeitos colaterais e é poderoso e eficaz. Aleluia. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, verso 20 ao verso 22. Provérbio 4, 20 ao 22. 22. Isso. Posso ler? Você? Pode ler, amor. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para que os acha e saúde o remédio para o seu corpo. A Bíblia diz, meu filho, minha filha, presta atenção nas minhas palavras. Põe a tua atenção nas minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Fala da gente se humilhar diante da palavra, ter mansidão para ouvir a palavra, estar inclinado, irmãos, é uma postura de quem vai receber, de quem não está resistente. Deus está dizendo para você hoje, meu filho, minha filha, presta atenção nas minhas palavras e inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, porque a Bíblia diz que a palavra não deve se apartar, ou nós não devemos deixar que a palavra se aparte dos nossos olhos. Porque, meu amado, minha amada, as situações vão vir ao nosso redor tentando nos distrair, tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção da palavra. Mas a Bíblia diz que a gente deve ter um esforço, uma dedicação, empreender uma diligência em permanecer focado no que a Bíblia diz ao nosso respeito. E a Bíblia diz, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Ou seja, entende esforço, faz alguma coisa no sentido de manter a palavra guardada no teu coração, manter a palavra velada, protegida no teu coração. Não permita ser roubado da palavra, não permita que dúvida roube você da palavra, não permita que mentiras roubem a palavra do seu coração, mas guarda, porque a palavra é preciosa, amados, ela é preciosa para nós, a gente tem que guardar. E onde é que a gente guarda a palavra? A gente não guarda no bolso, ou numa caixinha dentro de casa, nem no banco. O que você tem de mais precioso na sua vida não está no seu bolso, na sua conta bancária, não está no banco, não é o carro que está na sua garagem, não é a casa onde você mora. O que você tem de mais precioso na sua vida é a palavra. Aleluia. Que está guardada no íntimo do teu coração. E a Bíblia diz por quê? Porque esta palavra é vida para quem a acha. E também é saúde ou remédio para o seu corpo. Aleluia. Veja, ela é vida para todo o aspecto da sua vida. A palavra de Deus, ela é vida, ela nos leva a uma vida plena, sem ansiedades, uma vida de paz, uma vida alegre. Ela nos ensina a viver contentes, ela nos ensina a nos relacionar uns com os outros. A palavra tem resposta para qualquer pergunta que você fizer. Deus tem instrução para você, ela é vida para você que a encontra. Mas, amados, a Bíblia deixa bem clara que ela também é vida para o seu corpo.
Isso Então a mesmo. Bíblia diz, ela é saúde ou remédio para o seu corpo. Então a palavra, ela é eficaz para operar no nosso corpo cura e saúde. Isso mesmo. Você pode dizer isso comigo essa noite, diga a palavra. Palavra É um remédio, é um remédio, é uma é uma vacina vacina eficaz eficaz para trazer saúde para trazer saúde e cura e cura do meu para o corpo. meu corpo. Você crê nisso, querido? Eu creio. Olha, veja bem, o vírus, vamos lá, nós estamos numa época de pandemia. Daqui a alguns anos esse vídeo pode ser assistido por alguém que não vai entender muito bem o que eu tô falando, talvez, dentro desse aspecto específico, mas você que está assistindo hoje, você entende muito bem. Nós estamos numa época de pandemia e o vírus é um trocinho tão pequeno que só se vê no microscópio. Mas todo mundo dá relevância a ele. Então, porque, embora seja invisível aos olhos naturais, ele tem uma relevância, ele tem um poder de operação, todo mundo dá relevância. As pessoas tomam as cautelas devidas, os cuidados devidos, então as pessoas higienizam as mãos, tomam cautela de higiene ao sair de casa, usam máscara e ok, irmãos, isso é prudência, não tem nada errado nisso. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte, a gente dá relevância a uma coisa que a gente não vê. Porque sabe que existe, é real e tem um poder, embora maligno, mas tem um poder operando através daquele vírus. Agora eu quero que você preste atenção, a Bíblia, a palavra de Deus tem que ter relevância para nós, ela é verdade, ela é verdadeira. Ainda que a gente não veja, a gente sabe que ela é eficaz, porque o que opera nas nossas vidas, a verdade da palavra operando, não é um remédio que você vai tomar com a boca, né, com um copo d'água, ou uma vacina que a gente vai injetar no nosso corpo, mas ela é espiritual, ela é invisível, mas ela é real e muito mais poderosa do que qualquer poder maligno que possa vir contra nós. É interessante, é verdade, Nessa. Porque Nessa falou agora sobre o vírus, né? O vírus não se vê, o vírus é invisível, ele é invisível aos olhos humanos, aos olhos nus. A gente não vê o vírus, mas aí nós vemos o seu efeito, os resultados, né, que ele causa. Isso. Causa doença, morte e destruição para aquelas pessoas que pegaram. Em razão disso, as pessoas, em razão dos resultados, eles não veem, mas os resultados, eles têm medo. Então, as pessoas não saem de casa, as pessoas usam gel, ou saem com proteção. Toda uma sociedade, todo mundo, né, estão tomando medidas para se prevenir desse vírus. Veja, algo não visto que tem um efeito negativo e destruidor para as vidas. Isso. Então eu quero reforçar essa verdade para você, eu quero que você entenda isso. Veja, a gente está acostumado às vezes a colocar a nossa convicção no que a gente vê. Mas nós vivemos hoje numa época que todo mundo se move por algo que não vê, mas tem um efeito nos nossos corpos. Nos nossos não, nos corpos das pessoas, certo? As pessoas que não estão imunizadas, que não receberam o remédio da palavra que eu quero prescrever para você hoje. Essas pessoas, quando o vírus atinge o corpo dela, tem um efeito. Só que o vírus é invisível. Eu quero que você entenda que a palavra também tem efeito. A Bíblia diz que quando a gente guarda a palavra no nosso coração, ela produz um efeito de saúde para o nosso corpo. É invisível esse operar, mas é real. Quando a gente recebe a palavra com mansidão e guarda ela no nosso coração, ela vai trazer vida para nós. Ou seja, paz, salvação, perdão de pecados, mas também traz saúde para o nosso corpo. Isso mesmo, aleluia. Ela tem um efeito de fazer o nosso corpo receber saúde. Então, eu quero que a gente perceba que muito mais eficaz do que o poder maligno que o vírus tem, é o poder que a palavra tem sobre nós. Amém. A palavra de Deus opera um poder sobre as nossas vidas, de trazer vida e saúde. Aleluia. E nós vamos receber essa palavra hoje, que é saúde para o nosso corpo. Glória. E eu quero que você abra no Salmo, que eu sei que você ama, todo mundo ama, eu amo, e nós vamos conversar hoje, meditar nesse Salmo, Salmo 91. Vamos lá? Salmo 91.
Você está pronto? Vamos lá? A Bíblia diz um verso de cada vez. Verso por verso, amor, por favor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 91 vai falar para nós uma realidade que está disponível, que vive um tipo de pessoa específica. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diga assim comigo, essa sou eu. Esse sou eu. Aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ela tem sobre ela uma realidade espiritual que está descrita nos outros versículos do Salmo 91. O Salmo 91 tem 16 versículos, mas já no primeiro versículo, Deus posiciona a gente. Estas verdades espirituais, esta vacina, este remédio é tomado por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Então, amados, nós vamos primeiro nos localizar. Primeiro eu preciso ter certeza que eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo e estou descansando à sombra do Onipotente. Amém. E se eu estiver fora desse lugar, se eu estiver desconectada com essa verdade, hoje mesmo eu vou me alinhar, eu vou me recolocar, eu vou me conduzir para este lugar, que é um lugar espiritual, mas real. Lembra que nós falamos de coisas que não são visíveis, mas reais e que operam um poder no mundo natural. Lembra que a gente falou que o vírus é algo que a gente enfrenta hoje. Ele é invisível a olhos naturais, só se vê em microscópio, mas ele é real, ele opera, tem uma operação, mas muito maior é a operação do poder de Deus sobre nossas vidas. Amém. Então esse lugar aqui é um lugar espiritual, mas é real. E a Bíblia fala de um lugar chamado de esconderijo do Altíssimo. Aleluias! Então o Deus Altíssimo tem um esconderijo, um lugar seguro para nós. Você pode dizer um lugar seguro? Um lugar seguro. Ele tem um lugar Aleluia. seguro para nós, onde nós devemos habitar. Isso. Agora veja, não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso mesmo. E hoje, amados, é muito fácil você perceber se você habita ou não em um lugar. Algumas pessoas estão em casa, outras estão normalmente trabalhando, mas você sabe, você visita o seu trabalho, mas não habita lá. Ali não é o lugar do seu aconchego, ali não é o lugar onde você está permanentemente, ali não é o lugar da sua habitação. Você visita ou visitava algumas pessoas, alguns amigos, familiares, mas você sabe onde é a sua casa. E eu pergunto a você, você sabe que a sua casa é o esconderijo do Altíssimo? Aleluia. Você conhece esse endereço? Eu sei que você conhece o seu endereço natural, mas você conhece o endereço espiritual da sua vida? Diga assim, o meu endereço. Meu endereço. A minha habitação. A minha habitação. É o esconderijo do Altíssimo. É o esconderijo do Altíssimo. Queridos, nós temos que Aleluia. habitar. Isso fala de uma permanência. Isso fala de comunhão. Isso fala de relacionamento. Isso fala de uma vida, de uma constância, de um envolvimento com Deus. Não fala de alguém, amados, que só ora nos dias de live ou só se debruça diante da palavra nas lives. Não, é de alguém que mantém a consciência que vive na presença de Deus. Essa pessoa habita no esconderijo do Altíssimo. E se você ainda não está habitando nesse lugar espiritual, eu convido você hoje, venha ocupar o seu endereço, porque esta é a sua residência em Deus. Aleluia. Esse é o seu endereço em Deus, e Deus quer te encontrar lá, nesse lugar de relacionamento que Ele quer ter com você, nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade, de família, irmãos, porque você é filho, você é filha de Deus, você tem que habitar na presença dEle. Aleluia. E a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele habita
mas ele não está ali lutando, ele não está ali agoniado, ele não está ali tentando, lutando para resolver as coisas, não. Ele está habitando na presença de Deus e ele está também descansando nessa presença. Aleluias. Amados, a posição de quem descansa é a posição de quem tem consciência que por mais agitado que esteja o mar e por mais violento que esteja o vento, maior é aquele que está comigo. Aleluia. Do que aquele que é contra mim. Glória a Deus. Quando eu vejo esse texto, aquele que descansa, eu me lembro, eu quero que você se lembre também de Jesus dormindo na popa do barco, quando havia uma grande tempestade. Os evangelhos nos contam que eles enfrentaram algumas tempestades no barco. Em uma delas, quando eles estavam atravessando de um lado para o outro, de uma margem para outra, veio uma tempestade sobre o barco. Jesus estava com os discípulos. Jesus dormia e os discípulos agitados tentavam lutar pela sua vida. Então eles acordaram Jesus e Jesus mandou o mar se acalmar. Vocês lembram? Eu quero lembrar do fato que Jesus estava dormindo. Só dorme no meio de uma tempestade quem sabe que o poder que opera a favor dele é maior do que o vento que sopra contra isso ele. Isso mesmo, aleluia. Eu vou repetir para você pegar isso. Isso, aleluia. Só dorme no meio de uma tempestade aquele que sabe que é maior o poder que opera a favor dele do que o vento que sopra contra ele. Aleluia. Eu quero que você saiba que maior é o poder que opera em seu favor, isso mesmo. Que está a seu favor, Glória do a que o Deus. vento que está contra você. Aleluia. Por isso você pode descansar. E veja, queridos, descansar à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Amados, o Todo-Poderoso tem uma sombra, uma cobertura para você. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva algumas. Então, se você fosse entender sombra como a gente entende sombra natural, não teria como luz projetar sombra, porque ele é completamente luz. Mas Deus quer falar que tem uma cobertura para nós. Isso mesmo. Ele tem um lugar de refrigério para nós. Porque o que é uma sombra? Vamos lembrar o que é uma sombra. A gente mora em um lugar quente, né? Tá mais fresco nessa época do ano, mas a gente sabe muito bem o que é um sol escaldante na nossa cabeça. E quando tem uma árvore, um lugar que dá sombra, e a gente vai para debaixo, e eu quero que você imagine isso comigo. A gente vai para debaixo dessa árvore, você tem um microclima debaixo daquele lugar. É um ambiente diferente. A sombra provoca um ambiente diferente para nós. Isso, aleluia. Quando a gente sai da sombra, dói, irmãos, a cabeça do sol, aquela situação angustiante. Falta ar, às vezes, né? Por causa do calor. Mas de repente você encontra uma sombra e vocês vão ali para debaixo daquela sombra. Aí você vai para embaixo da sombra e de repente o microclima mudou, o ambiente mudou. O sol ainda está lá, causticante, mas onde você está tem sombra. Então o ambiente é outro. Amados, Deus promove essa sombra para nós. Oh, aleluia. A gente não está ignorando os fatos. A gente não ignora a economia. A gente não ignora as dificuldades. A gente não ignora o vírus. A gente não ignora a pandemia. Mas eu tenho consciência que eu estou à sombra Aleluia. do Onipotente. Oh, glória. Então esse lugar, que é um lugar espiritual mais real e eficaz, promove um ambiente diferente para mim. Então, enquanto existe angústia, eu tenho paz. Enquanto existe desespero, eu tenho alegria. Enquanto existe pandemia, eu tenho saúde. Enquanto existe pobreza, eu tenho provisão. Porque debaixo dessa sombra existe o quê? Um ambiente diferente, promovido pela sombra, pela cobertura do Altíssimo sobre nós. Maravilha. Então, amados,
O primeiro versículo do Salmo 91 localiza a sua vida. Isso. Todas as verdades que vão vir depois são consequências dessa posição. Então vamos nos localizar em Deus hoje. Vamos entender qual é o nosso endereço em Deus, qual é a nossa posição em Deus. A nossa posição é: eu habito, eu estou na presença do Altíssimo, eu moro nesse lugar, eu resido na presença do Altíssimo, eu estou constantemente diante dele, ele está constantemente comigo, nós temos um relacionamento, nós temos comunhão, ele é meu pai, eu sou filho, eu habito no esconderijo do Altíssimo e eu descanso nesse ambiente diferenciado que o Onipotente me proporciona, nessa cobertura, eu descanso à sombra do Onipotente. Aleluia! Vamos para o verso 2. Sim, fica à vontade, a respeito do verso 1, a palavra onipotente no original, amados, é Shaddai. Ou seja, o Deus é o Shaddai. Amém. O Deus que supre necessidade. Ele é autossuficiente para suprir suas necessidades. Amém. Então, como Nessa falou, esse exemplo que ela deu, o sol está lá causticante, o sol está lá ardendo, você encontra um lugar de sombra, um lugar que tem uma cobertura, debaixo de uma árvore, que foi o exemplo que ela falou. Você vai para debaixo daquela árvore, e debaixo daquela árvore, longe do sol, você encontra um microclima, ou seja, você encontra refrigério, Amém. Você encontra descanso. Amém. E lembrando que aquele que habita a sombra, na cobertura do Onipotente, descansará. Amém. Então, esse Onipotente, neste lugar, ele vai trazer provisão para você. Amém. A sombra do El Shaddai, a sombra do Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso para te suprir, você vai encontrar descanso, porque Ele é poderoso para descanso, para suprir a sua vida, para trazer provisão para a sua vida, para cuidar de você. Amém. E mesmo o sol estando lá, você encontra um lugar de descanso e de proteção. Aleluias, amém. Verso 2, queridos, vamos conosco. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. Aleluias. Ele diz ao Senhor. Aquele que habita e descansa também fala. Isso mesmo. Vou repetir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele também fala. A Bíblia diz, criei, por isso falei. Aleluia. Aquele que habita e descansa, ele também fala. Ele tem um discurso, ele tem uma voz, ele tem uma palavra na boca dele. Ele fala algo poderoso que menciona a posição dele em Deus. Aleluia. Ele fala algo que confirma a localização dele em Deus. Ele fala algo que confirma o endereço dele em Deus. Amados, nós temos dito isso a vocês porque é um princípio de fé. Mas nós vamos repetir porque não nos incomoda e convém a vocês ouvirem as mesmas coisas. A fé fala. Aleluia. A fé não é muda, a fé não é calada, a fé que está no coração sai pela boca. E é isso que opera o poder de Deus nas nossas vidas. Aquele que habita e descansa também fala. E o que ele fala? Ele fala o que Deus fala a respeito dele. Ele fala, tu és, Senhor, o meu refúgio. Tu és o meu esconderijo. Tu és a minha habitação. Tu és o meu baluarte. É o meu lugar seguro, é a minha fortaleza. Tu és o lugar onde eu estou escondido. Deus meu em quem confio. E aí eu quero parar um pouquinho para você refletir o que você tem falado. Irmãos, dá tempo de mudar o que a gente fala. Dá tempo de a gente alinhar a nossa boca, a nossa língua, a palavra de Deus. A fé tem uma voz, a fé tem uma mas voz. Também a incredulidade, a dúvida e o medo também tem uma voz. Sim. Nós precisamos alinhar a nossa linguagem, o nosso discurso com a linguagem e o discurso de Deus.
O salmista disse, direi ao Senhor. Ele falou, ele declarou uma coisa. Ele declarou quem ele era, onde ele estava, a localização dele, amados. Amém. Você precisa declarar, amados. Sua fé precisa falar. Amém. A fé tem uma voz, e essa voz vai ser ouvida na sua boca. Amém. Vinda do teu coração, da fé que está no seu coração, vai ser expressa através da sua boca. Amém. Então, amados, alinhe-se, alinhe a sua voz, a voz de Deus. Você pode agora já praticar e dizer aí onde você está. Aleluia. Tu és meu refúgio, Senhor. Tu és meu refúgio, Tu Senhor. és meu esconderijo, meu Senhor. esconderijo, Senhor. Tu és minha segurança, minha Senhor. segurança, Tu Senhor. és meu lugar Tu seguro. és meu lugar seguro. Eu confio em Eu Ti. confio em Ti. Aleluia. Aleluias. Oh, amados, quando a gente fala a palavra, vocês podem sentir o seu espírito vibrando. Aleluia. O Espírito Santo confirma a palavra que sai da sua boca. Opera pela palavra de Deus que sai da sua boca. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo, pois Ele te livrará. Livrará a quem? Livrará a quem? Livrará o que habita, ao que descansa e diz. Isso. Deus livrará ao que habita, descansa e diz. Você já prestou atenção que tem remédio, que tem horário para se tomar e tem método? Tem remédio que você tem que diluir em água e colocar na geladeira. E a gente obedece direitinho, porque sabe que se não fizer daquele jeito, aquilo se torna ineficaz, não é verdade? Tem remédio que é injetável. Tem vacina que é injetável, tem vacina que é em gotas, tem vacina que você tem que deixar ela em ambiente refrigerado. A maioria é assim. Senão ela perde a eficácia. Amados, Deus está ensinando para nós como receber dessa saúde, desse remédio espiritual que afeta a nossa vida por completo. Amém. E o nosso corpo também. Aleluia. A Bíblia está dizendo, você habita no esconderijo, você descansa e você diz. E então a eficácia da palavra vai operar em você. Como? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Diga assim, ele me livrará. Ele me livrará. Aleluia. O que é laço do passarinheiro, irmão? São armadilhas. Laço do passarinheiro são armadilhas. Deus te livrará das armadilhas que estão diante de você. Muitas vezes você nem percebe. Livramentos que você não vê. Ele te livrará das armadilhas. O diabo tenta contra as nossas vidas. Ele é o nosso inimigo, mas Deus nos livra. Ele nos livra das armadilhas que homens ou seres malignos armam contra nós. A Bíblia nos promete que Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? É o caçador, irmãos. Aquele que vai contra nós. Mas o Senhor te livra das armadilhas que o inimigo põe contra você. Glória a Deus. Mas Ele também te livra da peste perniciosa. O que é a peste perniciosa, irmãos? São pragas, doenças malignas que trazem destruição. Nós estamos vendo exatamente o que é uma peste perniciosa. Mas a Bíblia nos promete que Deus nos livra. Amém. Ele nos livra de toda peste, Ele nos livra de toda praga, Ele nos livra de todo coronavírus. Oh, glória Ele a Deus. nos livra. Isso mesmo. Veja, queridos, a peste estava lá, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor, Deus o livra dessa peste. Amém. Aleluia. Você pode dizer mais uma vez, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Aleluia. A Bíblia continua, verso 4, amor, por favor. Verso 4 diz assim, Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Aleluias. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Você lembra quando Jesus olhou para Jerusalém e disse a Jerusalém lamentando, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria que você viesse para se aninhar. Eu estou parafraseando, irmãos, o versículo.
debaixo das minhas asas, mas você não quis. Amados, é o pintinho que escolhe ouvir o chamado da galinha e vir para debaixo das asas. Assim também Deus se coloca, Ele traz essa figura para nós, para a gente entender. Você já prestou atenção? Eu acho que quando eu era menina isso, porque meu avô tinha um sítio. Mas depois de adulta eu não vi mais, mas você vai lembrar dessa cena, senão eu quero te lembrar. Dizem, e eu acho que eu já vi isso, que quando a galinha mantém os pintinhos assim ao redor dela, mas tem um momento que ela chama os pintinhos, quando ela percebe perigo, ela chama os pintinhos, ela abre as asas e eles vêm para debaixo das asas. Eles escutam a voz e vêm. São os pintinhos que escolhem, eles têm que vir para debaixo das asas da galinha. Assim também eu e você decidimos, nós escolhemos, nós resolvemos nos achegar a Deus. É a gente que vai. Ele está ali, amados, pronto para nos acolher, pronto para nos abraçar, pronto para nos proteger, mas é uma decisão nossa nos aproximar de Deus. Isso. Agora, quando a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós, ele se achega a nós. Amados, Deus quer que a gente esteja protegido, guardado debaixo das asas dele, mas ele nos ensina como fazer isso. Só é eficaz quando a gente faz o que? A gente se submete à palavra. Tem muito crente, irmãos, que ouve a palavra, mas ele insiste em viver com os mesmos hábitos de vida. Insiste em falar as mesmas coisas. Insiste em usar a mesma linguagem. Insiste em falar medo, doença, tristeza, angústia. Ele insiste em se colocar como vítima diante da situação. Queridos, assim a palavra não vai funcionar na sua vida. Ela é eficaz, mas se a gente não aplica na nossa vida, a gente não recebe da sua eficácia. Deus é claro, amados, ele nos ensina como fazer relacionamento, confiança, descanso e falando a palavra. É assim que a gente se coloca debaixo das asas do Altíssimo. Então nós estamos cobertos pelas suas penas, cobertos debaixo das suas asas. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo: não te assustarás do terror noturno, nem da o verso anterior. Desculpa, deixa eu achar. A sua verdade. Sim, a verdade é pavês e escudo. O que é proteção? Pavês é um escudo menor. É um escudo grande. E escudo fala daquele escudo pequeno, daquele escudo de defesa pessoal. Se você olhar na original da palavra, o pavês fala daquele escudo grande. Quem já viu lutas romanas, filmes antigos, já viram aqueles escudos que são grandes, do tamanho do homem? Esse é o pavês. Esse escudo protege a gente do que está distante, do que é lançado de longe. Mas tem um escudo menor que protege nas batalhas, amados, corpo a corpo. Eu fiquei meditando nessa palavra e, amados, eu percebi para mim que muitas vezes o nosso combate de fé, ele é corpo a corpo, sabe? Chega uma dor de cabeça, chega uma dor no corpo, chega um mal-estar. Então você vai precisar da verdade, que é o seu escudo. Que é poderoso para apagar todos os dados do maligno. É o escudo de perto, é o escudo que você tem que embraçar. Você vai resistir àquela seta maligna. Você vai falar em nome de Jesus, sai toda enfermidade. Você vai colocar a mão na sua cabeça, você vai declarar a palavra, você vai declarar: eu sou sarado pelo sangue de Jesus. Ele morreu na cruz, levou minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu tenho saúde. Então, amados, esta verdade é um escudo pequeno, é um escudo que a gente embraça na batalha de corpo a corpo, de perto, sabe?
a ameaça está perto. E muitas vezes você vai precisar usar esse escudo pequeno. O escudo que te protege dessa ameaça que está perto de você. Nesse combate que está perto de você. E talvez você esteja hoje vivendo esse tipo de combate. Um combate de corpo a corpo. Quando você sente a seta. Você está no vigor da batalha. A palavra de Deus, que é a verdade, é um escudo. Amém. A Bíblia diz que ela apaga todos os dados inflamados do maligno. Aleluia. Então embrace o escudo da palavra, que é a verdade, e combata o combate da fé. Aleluia. Permaneça firme nas verdades da palavra. Pressione a pressão, pressione a enfermidade, pressione a falta, Isso. pressione a angústia, pressione a depressão, falando a palavra de Deus, dizendo: eu tenho paz em Cristo Jesus, eu tenho alegria em Cristo Jesus, Aleluia. eu tenho saúde em Cristo Jesus, eu tenho provisão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que a verdade também é um pavês, um escudo grande. E esse escudo grande, eu fiquei pensando, irmãos, eu lembrei daqueles filmes que vinha setas de longe, não é verdade? E às vezes nem passava, mas não vinha sobre os guerreiros, mas eles vinham de longe. E aí já se levanta o escudo e cobria o homem todo. Vocês lembram disso? Vocês já viram algum filme assim? E eu fiquei meditando nisso e percebendo, amados, que a gente também tem que levantar o escudo quando a ameaça está longe. Então é tempo. Se você está vendo seta passar por todo canto, você abre o jornal, é seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Você está vendo um fogo cruzado, irmãos. Aí é gente que morre não sei onde, não sei quantos morreram todo dia. E contabiliza os mortos. Então você está na hora de levantar esse pavês, que é a palavra de Deus. Declara a palavra para a sua vida, irmão. Não fica de boca fechada, não. Não deixa para exercer fé. Quando você sentir o combate perto de você, porque se você não treinar, exercer fé quando o combate está longe, eu não sei se você vai ser capaz de exercer fé quando o combate estiver perto. Então a Bíblia fala que a palavra também é um escudo para te proteger das setas que vão de longe de você, da ameaça que está distante de você. Você tem que começar a declarar a palavra hoje. Amém. Você tem que dizer: 1000 vão cair do meu lado e 10 à minha direita, eu não vou ser atingido hoje. Aleluia. Você tem que dizer: o Senhor me conduz em triunfo hoje. Aleluia. O Senhor me dá saúde. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Amados, nós estamos... Deus trouxe para ele hoje o remédio dele para a sua vida, para você usar hoje. Não espera sentir dor. Não espera ficar com dor de cabeça. Não espera enfrentar a falta. Não espera enfrentar a doença. Não espera enfrentar, irmãos, dificuldade financeira para falar a palavra, não. Sim. A palavra é um escudo também, é um pavês. É um escudo que você carrega quando o combate está distante. Declare as verdades de Deus para a sua vida hoje. Mantendo-se protegido por esse escudo, irmãos. Mesmo que você não esteja sentindo nada. A palavra tem que estar na sua boca. Amém? É isso mesmo. Aleluias. Aleluia. Amém. Quer falar, amor? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender, amados, que o Salmo 91 é um salmo de proteção, né? Ele é um salmo de proteção, de longevidade, de livramento, de prosperidade, de salvação. Tem várias coisas que a gente pode receber e ser beneficiado. Amém. Por estarmos debaixo da sombra do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Amém. Agora, eu quero enfatizar algo aqui, que ao falar, a pessoa que está na sombra, que diz que o Altíssimo é seu esconderijo, está à sombra do Onipotente, ele diz, Amém. Ele declara a palavra de Deus, amados. Amém. Ele não fica calado. Isso. Amados, não fique dizendo: Deus sabe o que há no meu coração e você fica calado. Não, amados, Deus sabe o que há no seu coração, isso é verdade. Mas a Bíblia diz que você precisa abrir a sua boca e falar. Amém. Você precisa falar o que Deus fala. Você precisa declarar essas verdades. Porque no momento que você declara a verdade da palavra,
a verdade da palavra vai se tornar realidade na sua vida. Amém. Né? Quando ele diz, olha, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e diz ao Senhor, ele é meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, a quem confio, Amém. pois ele te livrará. Deus começa, ele lhe livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as tuas penas, sobre as suas asas estará seguro, sua verdade é pavês, escudo. Essas coisas começam a acontecer na vida daquele que diz. Né? Aquele que declara aquilo que está vivendo. Amém. Então, amados, nós precisamos entender que precisamos, para andarmos nesse mundo de hoje, cheio de setas, cheio de enfermidades, de pestes, de doenças, né? De incertezas, nós precisamos declarar aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Amém. Amados, não adianta Deus ter dado a você um escudo se você não embraça o escudo. A Bíblia diz que a verdade de Deus é um escudo. Mas adianta ter um escudo e deixar ele no chão, deixar ele guardado, ou deixar ele em cima de uma mesa, não adianta. O escudo tem que ser embraçado, ele tem que estar em operação. Assim é a palavra. O escudo que Deus te deu é a verdade da palavra. E essa verdade tem que ser embraçada, tem que ser utilizada por você. E como é que a gente utiliza a palavra? Falando ela. E a Bíblia continua, eu vou ter que adiantar, nosso tempo está correndo hoje, é tão lindo esse salmo. A Bíblia diz, não te assustarás. Fazendo assim, você não vai ter medo. Não te assustarás. Sabe por quê, irmãos? Porque o que você declara vai encher o seu coração. Isso mesmo. A verdade que você declara vai proteger a sua mente do medo. Aleluia. Então você não vai se assustar. Ainda que haja terror noturno, irmãos. E tem seta que voa de dia. E tem praga que se propaga nas trevas. Porque essa praga é das trevas mesmo. Não vem de Deus. Isso. Praga nenhuma vem de Deus. Praga vem das trevas e se propaga onde tem trevas. Isso. Onde tem luz, praga não se propaga. É isso mesmo. O que é propagar é avançar. Então, quando a luz da palavra chega nas nossas vidas, chega a saúde da palavra, chega a proteção da palavra, e praga nenhuma se propaga porque tem luz. Você pode declarar que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho, e porque a luz no seu caminho não tem trevas, não tem praga também, porque a praga se propaga nas trevas, mas você não tem medo, nem tem medo da mortandade. Gente, a gente está vivendo isso. Esse salmo é profético para nós hoje, mas nós não precisamos temer a mortandade que assola ao meio-dia. Por que não? Verso 7 diz, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você pode dizer isso, eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Aleluia. Aleluias. Oh, querido, porque você se posicionou em Deus e você declarou a palavra. E você não permitiu que o medo entrasse no seu coração. Você está debaixo da proteção do escudo da verdade. Você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois, por quê? Porque disseste. Aleluia. Irmão, que chave poderosa é essa que a Bíblia fala? Aleluia. Da gente falar a palavra de Deus. Porque você disse. Isso. Aleluia. Pois dissestes. Você diz antes, irmão, e vive essa verdade. Pois dissestes. O Senhor é o meu refúgio. Oh, glória. Porque você disse isso. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você não vai ser atingido. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Pois fizestes do Altíssimo a tua morada. Quem diz é você, sou eu. Quem faz do Altíssimo a nossa habitação sou eu e sou você. Quem se aninha debaixo das asas dele sou eu e você. Quem descansa à sombra dele sou eu e você. E porque a gente toma essa posição, irmãos, nenhum mal vai nos suceder. A Bíblia diz, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você pode dizer aleluia. Glória a Oh, Deus. aleluia.
porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia. Estão dizendo por aí, queridos, que fique em casa porque só aí você tem proteção. E eu concordo, amados, não estou sendo contra, mas muitas vezes você tem que sair. E quando você sair, não saia com medo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para mesmo. que te guardem em todos os teus caminhos. Oh, glória. Amados, eu lembro de uma passagem quando, acredito que foi o profeta Eliseu, estava com o seu moço em uma casa e um exército inimigo cercou Eliseu. E o moço de Eliseu, quando saiu de casa para fazer os afazeres, ele viu o exército, voltou com muito medo, dizendo a Eliseu: meu senhor, meu pai, acabou nossa vida, nós vamos ser destruídos, tem um exército contra nós. E Eliseu orou para que aquele moço percebesse, visse, para que os olhos espirituais dele fossem abertos. E ele visse que maior era o exército que estava a favor deles, do que aquele exército que estava contra eles. Então o moço teve os olhos espirituais abertos e viu carros e cavalos de fogo ao redor da casa de Eliseu. Amados, guarde isso no seu coração hoje. Maior é aquele que está com você. Oh, aleluia! Do que aquele que está no mundo. Isso mesmo. Maior é o poder que opera a seu favor. Maior é o seu Deus do que o coronavírus. Oh, maravilha! Maior é o seu Deus do que qualquer praga. Maior é o seu Deus do que qualquer miséria. Maior é aquele que habita em você. Maior e mais poderosa, mais eficaz é a palavra que você carrega. Oh, e a vida de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus opera hoje em você. O poder opera em você hoje. Maior é esse poder que opera em você, irmãos. Amém. Eu não estou dizendo que não vão haver combates. Até algumas vezes você vai enfrentar combates de perto. Mas creia que maior é o poder que opera em você. Obrigado, aleluias. Pai. Deus está te guardando, irmãos. Deus está te guardando. Aleluias. Existem ordens ao teu respeito. Deus deu ordem para que os anjos te guardem, irmãos. Você está protegido, você está guardado pelo Senhor. Amém. Aleluias. A Bíblia diz, verso 12. Leia, amor, por favor. Verso 12 diz: eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Verso 13. Aleluias. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pisarás o leão e a áspide. Você lembra quando Jesus disse que nós pisaríamos serpentes e escorpiões de todo o poder do maligno? Isso. É disso que a Bíblia está falando. Quando fala pisarás o leão e a áspide, não está falando de animais naturais. Está falando, irmãos, de coisas espirituais, coisas malignas, que são predadoras, que são ofensivas, que são contra nós. A Bíblia diz que nós vamos pisar, ou seja, elas vão estar debaixo dos nossos pés. Nós vamos empreender autoridade sobre essas coisas. Amém. Nós vamos andar em autoridade sobre essas adversidades. Irmãos, Amém. Tem muito crente tendo uma visão fantasiosa de uma vida com Deus, de uma vida de vitória. Uma vida de vitória não é uma vida rosa, cor-de-rosa. Não significa que você não vai enfrentar adversidade. Não significa que você não vai enfrentar problema. Não significa que você não vai enfrentar pressão, não. Você vai dar de cara com leões e áspides. Isso não é uma visão, irmãos, de conforto. Mas a Bíblia diz que você vai pisar. Ou seja, você vai exercer autoridade sobre isso. Exerça a sua autoridade no nome de Jesus. Marche por cima deles. Amém. Marche por cima desses problemas. Marche por cima dessas adversidades.
Pisarás o leão e a áspera e calcarás aos pés ao leãozinho. Por quê? O tempo todo a palavra volta colocando a gente na posição, revelando o porquê a gente anda nessa posição de vitória. Porque a mim se apegou com amor. Fala de alguém apegado, fala de alguém que habita no esconderijo. A Bíblia diz, eu o livrarei. Amém. Deus fala para você hoje, querido, querida, que habita, descansa e diz. Oh, glória. Deus fala para você, eu te livrarei. Isso. Eu te livrarei. Aleluia. E te colocarei a salvo. Porque você conhece o meu nome. Aleluia. A Bíblia diz, tu me invocarás, ou ele me invocará e eu responderei. Tá apertado, querido, tá angustiado, tá difícil, tá sob pressão. Na tua angústia ele está com você. Oh, glória. E você não vai ficar na angústia. A Bíblia diz, livrá-lo-ei. Ele vai te livrar dessa angústia. E vai te exaltar. E o glorificarei. Oh, glória a Deus. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Você não vai morrer antes do tempo. Você vai ser saciado com vida longa. Isso. Amado, se Jesus não voltar hoje, nós vamos partir um dia para a casa do Pai. Mas esse dia é quando nós já estivermos satisfeitos de tantos anos de vida. A Bíblia diz que nós vamos ser saciados com longevidade. Talvez você tenha ouvido alguém dizer, ninguém sabe, né, o dia nem a hora, vai que pode ser você, né? Tem tanta gente morrendo aí, vai que pode ser você. Bom, se você não está satisfeito de viver, você não vai morrer. Porque você vai ser saciado com longevidade. Aquele que habita, descansa e diz, vai ser saciado com longevidade. Deus vai te satisfazer com muitos anos de vida e vai te mostrar a salvação dele. Glória. Vão cair 1000 irmãos, vão cair 1000. Porque é a opção da pessoa se achegar a Deus. Amém. É a opção da pessoa vir para debaixo das asas do Altíssimo. Mas você não vai ser atingido. Aleluia. Permaneça levantando o escudo da fé. Não abaixe o seu escudo. Permaneça embraçando o escudo da fé. O grande e o pequeno, quando você precisar. Mas continue confiando e crendo, porque a palavra é a verdade e Deus vai cumprir na sua vida o que Ele tem dito ao seu respeito. Aleluia. A palavra de Deus, ela é saúde para a sua vida e também é remédio, é saúde, é cura para o seu corpo. Oh, glória. Aleluias, aleluias, glória a Deus.